Meus amados irmãos em Cristo, quem vos fala aqui é o pastor Luís Guerreiro. Eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus e hoje vamos falar sobre um tema bastante polémico dentro das igrejas atuais e nos dias da atualidade. Hoje vamos falar sobre igrejas que apoiam a vasectomia, a ligadura e o uso da pílula. Portanto, igrejas que apoiam a vasectomia, a ligadura e a pílula. Vamos iniciar lendo Isaías capítulo 5, versículo 20 e 21. Diz assim o livro do profeta Isaías capítulo 5, versículo 20 e versículo 21. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Agora vamos ler o capítulo 8, versículo 20 ao 22. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. E passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, tendo fome e enfurecendo-se, então amaldiçoarão ao seu rei e ao seu Deus, olhando para cima? E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Também diz a palavra do Senhor Jesus, em Tiago capítulo 3, versículo 1, meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo muito mais severo. E em Lucas capítulo 12, nos diz assim a palavra: no versículo 48, parte B. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então aquele a quem muito foi dado, muito será cobrado, requerido da parte de Deus. Em Lucas capítulo 6, versículo 39 também diz: e dizia-lhes uma parábola. Quem dizia? Jesus. Uma parábola, ou seja, uma comparação. Pode porventura um cego guiar o cego? Não cairão ambos numa cova? Pode um cego guiar o cego? Pode estar um cego a guiar outro cego? Não pode. Vão cair ambos numa cova. Portanto, o tema de hoje é igrejas que apoiam vasectomia, ligadura, portanto a vasectomia nos homens, a ligadura de trompas nas mulheres e a pílula contraceptiva. O tema vai ser um tema bem polémico, glória a Deus. Mas vamos entrar então na resolução deste tema. Hoje em dia, muitos pastores, pregadores e ministros do Evangelho, bem como a esmagadora maioria das denominações evangélicas, ou seja, das igrejas, promove, apoia, aconselha e defende o uso da pílula, vacina, DIU, bem como a laqueadura de trompas, ou ligadura de trompas, e a vasectomia. E outros tipos de meios contraceptivos que o cristão pode, segundo eles, utilizar para controlar a natalidade. Mas não encontramos nada na santa, perfeita e infalível Palavra de Deus, portanto, não encontramos nada, nem encontramos nada na santa, perfeita e infalível Palavra de Deus, e nem somente um versículo de Gênesis a Apocalipse que dê respaldo ou base bíblica para que os pastores cristãos e igrejas possam defender o uso de quaisquer tipos de meios ou métodos chamados contraceptivos que venham a impedir a possibilidade de uma gravidez.
mas encontramos dezenas de versículos que condenam tais práticas. Em primeiro lugar, a vida é um privilégio que Deus nos dá. Deuteronômio 32, 39. Diz assim a palavra: Vede agora que eu o sou. Vede agora que eu o sou, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. 1 Samuel 2, 6. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer à sepultura e faz tornar a subir dela. E se lermos o contexto, diz aqui no versículo 5: Os fartos se alugaram por pão e cessaram os famintos. Até a estéril deu à luz 7 filhos, e a que tinha muitos filhos enfraqueceu. 2. Deus ordenou ao homem que frutificasse e se multiplicasse na terra. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Diz assim a palavra: E disse Deus, portanto, disse Elohim: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, e sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. E esta ordem, ela é confirmada em Gênesis capítulo 9, versículo 1 e versículo 7. Portanto, vamos aqui para Gênesis capítulo 9, versículo 1, diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse-lhes: Frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Versículo 7: Mas vós frutificai e multiplicai-vos, e povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Portanto, esta era a ordem. Esta era a ordem que foi dada na chamada primeira dispensação, para quem crê nas dispensações, não é? Diz lá, na dispensação da inocência, Deus falou para Adão frutificar e multiplicar. E depois do pecado, e depois da rebelião, não é? Dos filhos de Deus que entraram às filhas de Adão, os anjos que entraram às mulheres, Deus julgou tudo no dilúvio. E depois do dilúvio, Deus confirmou a ordem dada a Adão na primeira dispensação da inocência, agora na dispensação do governo humano. Então tu entendes aqui que houve uma continuidade. Em terceiro lugar, ter filhos é uma bênção e não uma maldição. Salmo 127, do 3 ao 5. Salmo 127, do 3 ao 5 diz assim: Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos, mas falarão com os seus inimigos à porta. Em quarto lugar, a estéril era vista como desprezada por Deus e a mulher fértil abençoada por Deus. Em quinto lugar, é Deus quem abre ou fecha a madre de alguém e não o homem. Ou, por outras palavras, é Deus quem faz o planeamento familiar e o controle da natalidade por nós. E o homem ou a mulher que evitam ter os filhos se colocam na posição de Deus. Isaías capítulo 66, versículo 9. Isaías capítulo 66, e no versículo 9 diz o seguinte: Abriria eu a madre e não geraria, diz o Senhor. Geraria eu e fecharia a madre, diz o teu Deus. Em Romanos 9,16 diz: Isto não depende do que quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quer dizer, se para ter filhos é preciso orar, para não ter filhos é preciso orar muito mais. Já dizia um célebre pregador das Assembleias de Deus. Agora vamos aqui a Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2. Portanto, Gênesis capítulo 30, versículo 1 e 2 diz assim:
E vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó: dai-me filhos, senão morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: estou eu no lugar de Deus que te impediu o fruto do teu ventre? Quer dizer que é Deus quem abre e quem fecha. Deus fechou a madre. Aleluia, glória a Deus. Ricantaramasteria. Aleluia, Deus fechou a madre de Raquel e depois Deus abriu. Sexto, usar métodos contraceptivos para barrar os filhos que Deus nos quer dar impede a obra de Deus. Jesus Cristo, o nosso Salvador, veio ao mundo através de uma gravidez. E já pensou se Maria ou algum dos seus ancestrais a tivesse impedido? O que teria acontecido? Ele não teria vindo ao mundo e não teria morrido numa cruz pelos nossos pecados, nem salvo ninguém da condenação do inferno. Agora imagine esta seguinte situação. Deus lhe quis dar 5 filhos e você só quis ter 2 e por isso impediu a vinda dos outros 3. E desses 5 filhos do projeto de Deus, o terceiro seria um profeta de Deus, o quarto um grande evangelista e o quinto um pastor de igreja. Será que Deus não iria cobrar de ti essa ação no dia do juízo final? Pois quantas almas através desses nascimentos seriam libertas dos seus pecados, salvas e edificadas na sua fé e que por causa da tua ação se iriam perder? Já pensaste que se a tua mãe tivesse tomado anticoncepcionais ou feito a laqueadura ou ligadura das trompas, você não estaria aqui hoje? Tu não estarias aqui hoje? E se todos os seres humanos tomassem contraceptivos, já não existiria mais a humanidade. Sétimo, e por último, a mulher que toma anticoncepcionais condenar-se-á naquele dia. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Salvar-se-á, porém, a mulher salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia, na fé, no amor e na santificação. Ora, se a mulher se salva quando dá à luz filhos, deixando vir aqueles que Deus mandar, então a mulher que não dá à luz filhos, ou seja, que não deixa vir as crianças que Deus lhes quer dar, evitando-os, condenar-se-á ao inferno. Reflexão. Agora vamos refletir. Já vimos que Deus é o Deus de milagres. E é Ele quem abre e fecha a madre de uma mulher. E por isso devemos crer que o mesmo Deus que abriu a madre de Maria, que era virgem, de Sara, que era idosa e estava já na menopausa, e de estéreis como Ana e Isabel, tem todo o poder de também fazer um milagre em sua vida, para que possas engravidar e também fechar a tua madre quando Ele quiser, para que não tenhas mais filhos. Vamos ler aqui alguns versículos. Gênesis 30, 22. Gênesis 30, 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus ouviu e abriu a sua madre. Glória a Deus. Então é Deus quem abre e fecha a madre. Glória a Deus. 1 Samuel 1, 5. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 5. Porém, a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a madre, ou seja, fechado a madre, para que não engravidasse, obviamente. E Isaías 66, 9, já lemos: abriria a madre e não geraria? Ou fecharia eu a madre e faria gerar? Então é bem clara a palavra. Existem 3 métodos de chamados contraceptivos ou anticoncepcionais. E são eles: primeiro, os contraceptivos; segundo, os abortivos; e terceiro, os interceptivos. Vamos falar agora sobre estes 3 métodos, para os irmãos entenderem que Deus não apoia nenhum, nem os que realmente são contraceptivos. Entre os contraceptivos incluem-se a tabela dos dias férteis, o preservativo e o coito interrompido. A Bíblia não apoia nenhum tipo de método contraceptivo, conforme 1 de Timóteo, capítulo 2, 14 e 15, que diz que a mulher salvar-se-á dando à luz filhos. E temos inclusive o exemplo trágico de Onã, que fez coito interrompido
que é um método contraceptivo, e Deus o matou porque queria que este gerasse descendência ao seu irmão, casando e se unindo à sua cunhada, que era viúva. Mas este foi perverso e não deixou. Portanto, não fez a vontade do Senhor. Gênesis capítulo 38, do 7 ao 10. Vemos aqui o caso de alguém que, por causa de evitar ter filhos, morreu e certamente está no inferno, porque era perversa aquela ação. Gênesis capítulo 38, glória a Deus, do 7 ao 10. Porém, o primogênito de Judá era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher do teu irmão e casa-te com ela e suscita descendência ao teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele, ou seja, sua. E aconteceu que, quando ele possuía a mulher do seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência ao seu irmão. E o que fazia era mau aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Deus matou Onã por fazer coito interrompido, por utilizar um método contraceptivo, que nem sequer era abortivo. Atento a esta palavra. Portanto, já vimos aqui sobre os contraceptivos. Nem mesmo estes métodos Deus apoia. 2. Abortivos. A pílula, a vacina e o DIU, etc. Tem outros. O RU 386 são abortivos. A vacina faz com que o corpo não reconheça o óvulo fertilizado, matando-o. E o DIU irrita a parede do útero, provocando um aborto químico. Muitos não sabem, mas o chamado remédio para não engravidar, como se a gravidez fosse uma doença que precisasse de um remédio, que é a popular e muito comum utilizada pílula contraceptiva, além de ser um veneno para o nosso corpo, que gera a médio ou longo prazo muitas doenças que destroem o santuário de Deus, que é o nosso corpo, ele tem 3 ações. Portanto, a pílula tem 3 ações. Primeiro, a ação contraceptiva, impedindo a ovulação da mulher, mas só é eficaz em 80% dos casos, e 20% das mulheres continuam a ovular apesar de a terem tomado. Ou seja, 2 em cada 10, apesar de terem tomado a pílula, continuam a ovular. Quer dizer que não impede a ovulação. Segundo, a ação contraceptiva. Portanto, a primeira ação contraceptiva é impedir a ovulação. Só impedem 80% das mulheres. 20% continuam a ovular. Segunda ação também contraceptiva impede que o espermatozoide entre na trompa de Falópio, engrossando o muco do colo do útero. E a terceira ação é uma ação abortiva. E isso é o que não dizem. As pessoas, até as igrejas, apoiam que a mulher usa pílula. A ação abortiva impede a implantação do óvulo fertilizado, impede a ação do óvulo fertilizado pelo espermatozoide no útero da sua mãe. Quando a primeira e a segunda ação falham, a pílula põe em marcha a terceira e fatal ação, que é abortiva, pois sabemos que a vida começa na concepção. Eis que a iniquidade foi concebida em pecado, me gerou a minha mãe. Salmo 51:5. Conheceste-me ainda informe, no ventre da minha mãe. Está lá no Salmo 139, do 1 ao 16. Glória a Deus. Então é bem claro. Ainda antes de nascesse eu te santifiquei e te dei às nações por profetas. Jeremias 1, 4 e 5. Então a vida começa na concepção, quando o espermatozoide se une ao óvulo. Isto é, quando o espermatozoide se une ao óvulo, fertilizando nessa união. E após essa fertilização, a nova vida viaja. Ou seja, ela nida, chamam nidação. Ela viaja durante 6 a 7 dias. Até que, findo esse prazo, se consiga implantar no útero da sua mãe. Ao tentar se implantar no útero da mãe, se não consegue implantar-se, pois a pílula tem como função irritar a camada do útero. Portanto, ao tentar se implantar no útero da mãe, não consegue, pois a pílula tem como função irritar a camada do útero, provocando quimicamente um aborto e assassinando uma vida recém-gerada. E a Bíblia diz em Êxodo 20:13, não matarás. E em Apocalipse 22:15,
mas de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e a qualquer que ama e cometa a mentira. Portanto, já vimos aqui que a pílula tem também uma ação abortiva. E por isso ela mata. E por isso também os médicos que aconselham, eles estão a serviço da nova ordem mundial. Não é? Porque é que eles dizem que a pílula não é abortiva? Porque antigamente era abortiva. Ainda te vou dizer mais. Antigamente nos Estados Unidos, quem fosse pego com pílula, tomar pílula ou ter pílula, iria ser preso. As mulheres eram detidas e eram acusadas de crime. Era crime nos Estados Unidos. Ao início era crime. Então uma coisa que era crime agora está sendo apoiada até pelas igrejas. Porque sempre souberam que isto tinha uma ação abortiva. Então o que é que mudou? Há poucos anos atrás mudaram. A Organização Mundial de Saúde mudou o conceito do início da vida. A vida agora, antigamente a vida iniciava-se na concepção. Quando o espermatozoide se unisse ao óvulo, ali iniciava uma nova vida. Porque a Bíblia também diz em Zacarias que Deus forma o homem no interior dele. Então é no interior. Quando o espermatozoide se une ao óvulo, ali Deus envia o espírito para o homem. Forma o espírito do homem ali. Ali nasce, ali inicia a nova vida. Para Deus já é uma nova vida. E ninguém tem o direito de matar. O que é que acontece? A Organização Mundial de Saúde, os médicos sabiam, e muitos hoje ainda sabem, que a vida começa na concepção. Mas há poucos anos atrás a Organização Mundial de Saúde alterou o conceito de início da vida e diz que a vida agora só se inicia na implantação. Quer dizer que só se o óvulo fecundado, a nova vida, se implantar no útero, não é? É que aí é uma nova vida. Se não se conseguir implantar, ou seja, se ele for abortado, então aí não é uma nova vida. Então não mataram vida nenhuma. É o que eles dizem. Para branquear o uso da pílula. Fizeram isso porquê? Porque eles querem reduzir a população mundial. E as igrejas caíram que nem patinhas e patinhos, que nem totós, nessa história do planeamento familiar, que já vamos falar um pouco mais a seguir, e nessa história do uso da pílula, aconselhando as irmãs a evitar ter filhos. Quando não existe nenhuma base bíblica para tal. Se não queres mais ter filhos, ora a Deus. Deus pode fechar a tua madre, se Deus quiser. Se Deus não quiser, não vai fechar. Em terceiro lugar, vamos falar sobre os métodos interceptivos, como a vasectomia e ligadura, porque o tema de hoje é igrejas que apoiam vasectomia, ligadura e a pílula. Os métodos interceptivos, como a vasectomia e ligadura, vamos falar sobre isto. Agora vou fazer uma pergunta. Quem faria uma operação para furar um olho e ficar cego? Ou para furar um tímpano e ficar surdo? Ou para cortar um braço ou uma perna? Ou para ligar o coração e ele parar de funcionar? Então, por que motivo faríamos uma operação que corta as trompas de falópio na mulher ou o canal deferente no homem, destruindo um órgão do aparelho reprodutor que está funcionando na perfeição? Não destruiríamos desta forma? Não destruiríamos desta forma o nosso corpo, que é o templo de Deus? É a pergunta. 1 de Coríntios 3, 16 e 17 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o templo de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Eu aconselho uma leitura recomendada, que é o arquivo em PDF Abortos no Silêncio, pelo autor Júlio Severo. Portanto, Abortos no Silêncio em PDF. Baixem para os vossos computadores, imprimam e leiam. E distribuem gratuitamente. Porque é uma leitura tremenda. Glória a Deus. Então, já aqui provamos, por A mais B, que realmente Deus não está nada contente com essa história de vasectomia, ligadura de trompas e com a pílula. O facto dos casais cristãos quererem evitar ou impedir ou deixar de ter filhos ou não ter mais filhos, destruindo o seu corpo, que é o templo de Deus. O homem que faz uma vasectomia, ele vai ser destruído por Deus, ele vai para o inferno. A mulher que faz uma ligadura, ela vai ser destruída por Deus, está destruindo o corpo, que é o templo de Deus. Se não se arrepender de coração,
irá para o inferno, porque por vezes o que eles fizeram já não tem como reverter. Essa vasectomia, eu creio que é quase impossível reverter. Essa ligadura é quase impossível. Então, fica atento a esta palavra. Glória a Deus. Agora, por que razão? Alguém pode me dizer, pastor, mas por que razão? Qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão de tudo isso? Isso tem a ver para um cumprimento também profético de Apocalipse 6, que se chama redução da população mundial. Nas pedras da Geórgia está escrito que deve-se manter a população abaixo dos 500 milhões de habitantes. Ora, se temos já 7 bilhões de habitantes, teriam que matar 6 bilhões e meio de habitantes. Seria muita gente para matar. E Apocalipse 6 nos fala o seguinte: livro de Apocalipse, capítulo 6, referente à abertura dos selos, versículo 8, versículo 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei e eis um cavalo amarelo e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhes dado o poder de matar a quarta parte da terra, com a espada, com fome, com mortandade e com as feras da terra. Então há um propósito maligno, claro, que tem que se cumprir, que é profético, mas há um propósito de redução da população mundial. E essa redução, ela inclui várias coisas. Começou já nos dias do Hitler com a eugénia. A eugénia era um conceito de eliminação dos mais fracos e inadaptados e a criação de uma super-raça superior que Hitler considerava ser a raça ariana. Portanto, Hitler já era um pré-anticristo. E nós sabemos, irmão, que a eugénia, ela teve a sua base numa mulher chamada Margaret Sanger. Margaret Sanger, por sua vez, foi a mentora do planeamento familiar. A mentora do planeamento familiar foi uma mulher chamada Margaret Sanger. Era uma mulher diabólica. Glória a Deus. Muita gente não sabe, não é, que o que está por detrás da eugénia e também do planeamento familiar é uma mulher chamada Margaret Sanger. Hoje em dia fala-se muito em planeamento familiar até dentro das igrejas. Deixa que seja Deus a planear a tua família. Ora e pede a direção, mas é Deus quem abre e fecha a madre. Olha o que é que diz aqui sobre Margaret Sanger. Ela está por trás da eugénia. Margaret Sanger foi fundadora da Planned Parenthood. Na prática, a maior rede de clínicas de aborto dos Estados Unidos, envolvida num escândalo gigantesco de tráfico de órgãos e tecidos fetais para fins de lucro. Era favorável a essa doutrina que consiste em restringir os casamentos, promover a esterilização e eliminar fisicamente certos grupos de indivíduos portadores de genes indesejáveis a fim de melhorar o ser humano. Ironicamente, a própria Margaret Sanger foi a sexta de 11 filhos de uma família operária de origem irlandesa. Vamos aqui a 5 frases que refletem as convicções de Margaret Sanger. Margaret Sanger dizia: não é necessário que circule a ideia que queremos exterminar a população negra. Como revela uma das suas cartas a Dr. Clarence Gambler, datada de 19 de dezembro de 1939, Sanger incentivou a esterilização de pessoas consideradas inaptas, como os negros, as minorias étnicas, os doentes e os deficientes. De acordo com a organização norte-americana Live Action, o Instituto Guttmacher, a antiga divisão da pesquisa pró-aborto do planeamento familiar estimou que os afro-americanos eram 5 vezes mais propensos a recorrer ao aborto do que os brancos. As clínicas de planeamento familiar foram estrategicamente implantadas, portanto, nas comunidades de negros e de minorias étnicas. Ainda hoje, 37% dos abortos são praticados pelos membros da comunidade negra, que representa, porém, apenas 13% da população dos Estados Unidos, da América. Em segundo lugar, olha o que é que Margaret Sanger diz. Eu aceitei o convite para entrar em contacto com o ramo feminino da Ku Klux Klan.
Esta citação, aliás, não é situação, é citação, vem de um discurso de Margaret Sanger em 1926 durante a reunião da Ku Klux Klan em Silver Lake, New Jersey, traduzido em sua autobiografia, a autobiografia de Margaret Sanger. Eu fui escoltada até à tribuna, fui apresentada e então comecei o meu discurso, até que no fim alcancei o meu objetivo por meio de ilustrações simples. Em terceiro lugar, outra declaração que ela fez. Eles são, 3 pontos, as ervas daninhas da humanidade. Reprodutores irresponsáveis geram seres humanos que jamais deveriam ter vindo ao mundo. No livro Pivot of Civilization, Sanger se refere aos pobres e aos imigrantes, explicando que no caso deles a caridade se baseia no erro ideológico. Em quarto, o controle dos nascimentos consiste nem mais nem menos na eliminação das pessoas inadequadas. É em escritos como a ética e o controle de nascimentos e o controle dos nascimentos e a nova raça, que Sanger afirmava que o controle da natalidade procura principalmente produzir uma raça mais própria, eliminando quem ela considera ser inadequado. Claro que ela se inspirou na teoria da evolução de Charles Darwin, não é? Que falava que havia raças que eram superiores. Os mais bem adaptados iriam ser selecionados. Seleção natural. Olha aí, 5. Acho que o maior de todos os pecados é o trazer filhos ao mundo. Então, esta mulher, ela estava completamente contrária à palavra de Deus. Diz que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do seu ventre são o seu galardão. Esta mulher era claramente usada pelo Satanás. Esta citação vem de uma entrevista em 1957 com o jornalista Mike Wallace. Ela dizia: eu acho que o maior de todos os pecados é trazer filhos ao mundo, que têm doenças por causa dos seus pais, que não terão a chance de se tornarem seres humanos dignos desse nome. Delinquentes, prisioneiros, todo o tipo de coisa que já está escrito no nascimento. Esse para mim é o maior pecado que se pode fazer. Como solução, Margaret Sanger preconizou que cada família americana pedisse a permissão ao governo para ter um filho. Quer dizer, a população tinha que pedir autorização ao governo para ter filhos, para ter um filho só. Ela já tinha declarado à revista americana Weekly, em 1934, tornou-se necessário estabelecer um sistema de permissão de nascimentos. E hoje em dia nós vemos que na China, se eu não estou em erro, só se pode ter um filho. Há aquela política de ter um filho. Se tiver 2 filhos, já vem um esquadrão do aborto para matar aquela criança. Para assassinar aquela criança. Então chegamos a este estado horrendo. E esse tipo de mentalidade satanista entrou dentro das igrejas. Foi entrando dentro das igrejas. Essa história de controle da natalidade, redução da população mundial, porque este controle da natalidade tem a ver com a redução da população mundial e mantê-la abaixo dos 500 milhões, que é a meta dos Illuminati. Então repara aqui. Controle da natalidade, o planeamento familiar, já vimos que tem uma origem diabólica, numa mulher diabólica. A contracepção, que é o impedir vir os filhos que Deus quer dar, e o aborto, são coisas que Deus não se agrada mesmo. Deus se entristece com essas situações e Deus se ira. Glória a Deus. Agora vamos, porque nós temos que falar, por último, vamos falar sobre essa questão, não é? Igrejas que apoiam a vasectomia, a ligadura e a pílula. Será que essas igrejas estão ganhando almas para Cristo? Ou depois de ganharem as almas estão a fazê-las 2 vezes mais filhas do inferno do que elas? Porque Jesus falou para os fariseus, para os hipócritas, dizia: hipócritas, percorreis a terra e o mar para ganhares um prosélito, e depois de o haveres feito, ou seja, depois de haveres ganhado aquela pessoa, para vós, o tornais filhos do inferno 2 vezes mais do que vós. Será que as igrejas que apoiam vasectomia, ligadura e pílula estão corretas? Já vimos que não estão contrárias à Bíblia. Mas o interessante é que muitas dessas igrejas, como por exemplo as Assembleias de Deus, ao início, elas hoje apoiam o planeamento familiar e o uso de métodos anticoncepcionais ou contraceptivos. Inclusivamente apoiam também que um pastor
façam uma vasectomia, até com os seus obreiros, que uma missionária faça uma ligadura de trompas. Apoiam isso como se fosse uma coisa muito bonita, muito boa. Não é? As próprias Assembleias de Deus, que ao início era uma igreja muito boa, de santificação, elas hoje apoiam. Mas antigamente, desde a sua fundação até ao ano de 1968, elas eram contra. Como é que se pode provar isso? É fácil, irmãos. Está também nos Mensageiros da Paz, as doutrinas, e está nos relatórios das convenções, nas atas das convenções. A Convenção de 1968, da Assembleia de Deus, olha o que é que aconteceu aqui. Estamos a falar do ano 1968. A Assembleia de Deus foi fundada em 1910, 1911. Olha o que é que diz aqui. Entrou também na pauta dessa convenção, da Convenção de 1968, que eu creio que foi em Maceió, o uso de anticoncepcionais. A pergunta surgiu do pastor Álvaro Mota, que questionou: qual é a posição das Assembleias de Deus no Brasil com relação ao uso das pílulas anticoncepcionais, com a finalidade de controlar a natalidade, ou melhor, limitar o número de filhos? Devemos permitir ou não? Segundo Daniel Silas, que é um escritor e também historiador da Assembleia de Deus, o plenário se manifestou em peso contrário ao uso de anticoncepcionais. Quer dizer que em 1968 a cúpula das Assembleias de Deus, a diretoria, toda a direção e todos os pastores dirigentes dessa grande instituição que é as Assembleias de Deus, era claramente adversa e contrária ao uso de anticoncepcionais. Era claramente adversa. Mas hoje não, hoje apoiam. Não é? Ai daqueles que fazem do bem mal e do mal bem, do amargo doce e do doce amargo. Ai daqueles que fazem da luz trevas e das trevas luz, que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Mudaram a verdade de Deus em mentira. E honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Começaram no espírito e estão acabando na carne, infelizmente. Esta é que é a realidade, meu irmão. Xaramanagai, muita gente critica o missionário Davi Miranda, fundador das Assembleias, fundador da Igreja Pentecostal de Deus em Amor, e outros pastores fundadores de igrejas pentecostais, por serem contra, ou terem sido sempre durante a vida deles inteira, como é o caso do missionário que já partiu para a eternidade, contra o uso de anticoncepcionais, de contraceptivos. Mas eles se esquecem que eles que criticam o Davi Miranda e outros pregadores e pastores pentecostais, ao início, eles vieram de igrejas que eram contra também. Então quem é que se corrompeu? Quem se corrompeu é quem mudou. Começaram no espírito e acabaram na carne, deram lugar a Satanás. Está bem claro, está aqui provado. Convenção das Assembleias de Deus de 1968. O plenário se manifestou em peso contrário ao uso de anticoncepcionais. Glória a Deus. Então vemos claramente. Glória a Deus. Quem crê diga glória. Oh, glória a Deus. As mudanças avançaram na sociedade, né? E também avançaram dentro das Assembleias de Deus e de muitas outras igrejas. Então, igrejas que apoiam vasectomia, ligadura e pílula e que aconselham as irmãzinhas a fazer a ligadura das suas trompas e tomar pílula, evitar ter filhos. E aconselham os irmãos a evitar ter filhos, a fazer vasectomia. Estão levando esses seus membros, essas suas ovelhinhas, esses seus obreiros e obreiras para o céu ou para o inferno? Fica a pergunta. Estão preparando um povo para entrar no céu ou no inferno? Porque biblicamente isto é completamente antibíblico. É Deus quem abre e fecha a madre. Se tu não és Deus, tu não tens o direito de abrir e fechares a tua própria madre. Tu não és dono do teu próprio corpo. O teu corpo é o templo de Deus e é santo, deveria ser. Então muita gente se vai condenar. Tem até pastores que ganharam milhares, quem sabe até milhões, pregadores, evangelistas, missionários, ganharam muitas almas, vai perder a sua alma por causa do planeamento familiar, por causa de uma coisa tão pequena, por causa apenas de evitar ter filhos. E por causa de quê? Que creram nos conselhos dos seus pastores.
dos seus líderes, dos seus fundadores de igrejas, né? Dos seus dirigentes. Quereram-no aconselhar, mas o meu pastor disse que não é pecado, isso era de antes. Os tempos mudaram, o mundo mudou, evoluiu, temos que acompanhar a evolução do mundo. Mas a Bíblia diz, filho meu, tema ao Senhor e ao Rei, e não te entremetas com os que buscam mudanças. Aleluia, ripalamastéria, porque de repente se levantará a sua perdição, e a ruína de ambos quem o sabe. Provérbios 24, 21 e 22. Não te intrometas com os que buscam mudanças. Se começaram no Espírito, tem que acabar no Espírito e não na carne. Glória a Deus. A apostasia tem entrado. Infelizmente, irmãos. Então oremos para que as Assembleias de Deus voltem ao primeiro amor. Porque senão naquele dia Deus vai dizer para esses pastores que estão aconselhando as irmãzinhas a fazerem ligadura de trompas e a tomar pílula e os irmãozinhos a fazer a vasectomia. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te depois de onde caíste e arrepende-te, senão brevemente virei a ti e removerei de ti o teu castiçal. Quer dizer, vão perder a salvação. O castiçal é... Aleluia, Jesus é a luz, é o castiçal. Ele é a luz do mundo. Ricanta la mastéria. O rapalamanagassuri cantará mastéria. Oh, glória. Esta é que é a mensagem, meus amados. Glória a Deus. E também vemos aqui um caso muito crítico. Glória a Deus. Um caso muito crítico é uma política do Bispo Edir Macedo, o fundador e presidente da Igreja Neopentecostal intitulada Igreja Universal do Reino de Deus, que ele tem uma política de esterilização em massa. E diz que os pastores, aliás, nas reuniões que eles fazem, não é? Eles orientam os pastores a não ter filhos, não podem ter filhos. Então, eles basicamente são obrigados a fazer vasectomia. E duas razões centrais são apontadas por ex-missionários da Universal como justificativa dessa proibição. A primeira, de natureza egoística, que dá conta que as filhas do Edir Macedo não poderiam engravidar. O ego perverso do patriarca teria decidido que, em função da impossibilidade das suas herdeiras, ninguém em sua igreja poderia conceber. A outra razão seria de ordem prática. Os filhos atrapalhariam a expansão da iurde, porque custam caro à instituição e muitas vezes impedem o deslocamento de pastores entre um templo e outro. É provável que as duas forças tenham atuado nos eventos relacionados ao lar de camarate. Entretanto, veja o que é que eles fazem. Eles proíbem que os seus pastores tenham filhos. Filhos naturais, filhos biológicos. Têm que fazer vasectomia, mas depois aconselham a adotar crianças. Quer dizer, vão adotar filhos dos outros. Agora, será que é uma má ação alguém adotar? Não, uma má ação, uma boa ação, mas isto não uma coisa imposta. Não uma coisa para parecer que é bonzinho fazer uma boa obra enquanto adota uma obra destruindo o teu corpo, que é o templo de Deus e que é santo. Então, oremos também para que Deus liberte este povo que está lá, estes obreiros e obreiras, que sejam libertos desta prática, porque isto aqui, eles já destruíram o seu corpo. Os que já fizeram e estão a pensar fazer, que não façam. Amém? Eu sei que a nossa linha, nós não temos nada a ver com as igrejas neopentecostais, em termos de nada a ver no sentido que doutrinal. Nós somos igrejas pentecostais e de sã doutrina. Prezamos pela santificação do espírito, da alma e do corpo. Enquanto as igrejas neopentecostais priorizam o evangelho da prosperidade, da confissão positiva, o evangelho humanista, que é um outro evangelho. Porém, são almas e temos que orar por eles, para que se convertam. Fica aqui esta palavra, esta mensagem. Glória a Deus, fica aqui esta mensagem, meus amados. Igrejas que hoje apoiam, mas antigamente eram contra, que é o caso das Assembleias de Deus. Hoje apoiam a vasectomia, a ligadura e a pílula. Então hoje são cegos guiando cegos. Rumo à porta larga que leva à perdição. Mas antigamente eram contra. Então igrejas que apoiam vasectomia, ligadura e pílula, irmão, eu, a meu ver, não estão ganhando almas para Cristo. Podem até ganhar, mas quando eles entram nestes conselhos, aconselhando o povo a pecar ou dizendo que isso não é pecado, se disser que o uso de meios anticoncepcionais, isso não é pecado, evitar ter filhos não é pecado, então eles estão enganando os cristãos evangélicos e levando eles para o inferno. Fica aqui a mensagem, fica aqui o recado. Tu que ainda não aceitaste a Jesus, aceita-o hoje. Jesus morreu na cruz para te salvar.
E tu que estás desviado, reconcilia hoje. E tu que tens feito coisas erradas, tu que já caíste nesta asneira, és um pastor, és um pregador, és um evangelista, és um missionário, de fazer a vasectomia, tenta reverter isso. E se não conseguires, te arrepende sinceramente. Chora amargamente pelo teu pecado. Te arrepende sinceramente diante de Deus. Porque isso é um pecado grave. Tu destruíste o teu corpo, que é o templo de Deus. E Deus te vai destruir se tu não te arrependeres. E tu que és uma serva de Deus, tu que és uma missionária, és uma obreira, uma cooperadora, e fizeste a ligadura de trompas, te arrepende amargamente desse pecado. Tu que ainda estás a tomar no pílula, ainda não te conseguiste libertar, Deus vai-te dar força. Tu vais-te libertar. Deus vai-te revelar que esta é a sã doutrina, que a primeira doutrina foi revelada a Daniel Berg, Gunnar Winger, que era adotada pelas Assembleias de Deus até o ano de 1968, que eram claramente contra, não é? O uso da pílula e meios anticoncepcionais é a verdadeira. A primeira doutrina que Deus revelou a Davi Miranda, missionário Davi Miranda, fundador da Igreja de Deus em Moré, é a verdadeira doutrina, não adianta. Jesus disse: os céus e a terra vão passar, mas as minhas palavras não passarão. Fica aqui a mensagem, amém? Repassem este áudio por todo o mundo, porque milhões poderão ser salvos através deste estudo. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus.